Amém? Você pode se assentar, mas antes de assentar, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Glória a Deus. No dia 6 desse mês, nós falamos sobre batalha espiritual no período da manhã. E alguns não participam do culto de manhã e à noite. Então nós decidimos trazer esta mensagem, porque batalha espiritual é algo que vivemos diariamente. Na hora do culto, sabia que existe uma batalha espiritual? Na hora do louvor existe uma batalha espiritual. Na hora da mensagem, na hora do apelo. E eu não quero espiritualizar todas essas coisas, não. Mas eu quero que à luz da Bíblia nós venhamos a ter conhecimento da realidade espiritual. A Bíblia diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Precisamos conhecer, mas não um conhecimento intelectual, humano, mas precisamos do conhecimento espiritual. Há muitas coisas que Deus quer nos revelar, e Ele revela um coração ensinável, a um coração humilde. Jesus disse: graças te dou, ó Pai, que revelaste estas coisas, não revelaste aos sábios e entendidos deste mundo, mas revelaste aos pequeninos. Que cada um de nós sejamos pequeninos agora, na presença do Senhor. Que o Senhor nos dê um coração ensinável, se desarme de todo conhecimento, se desarme de si mesmo. A Bíblia diz: não se estribe no teu próprio conhecimento, teme a Deus e aparta-te do mal. E que você possa receber aquilo que Deus quer falar ao teu coração nesta noite. Se você já ouviu esta palavra, esses versículos, a Bíblia diz: o sábio ouvindo ficará mais sábio. Amém? Batalha espiritual. O apóstolo Paulo, ele escreveu em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 13, dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Paulo está trazendo então uma realidade que não é vista com os nossos olhos naturais, mas que é uma realidade espiritual, e que em toda batalha você precisa estar preparado, você precisa estar forte. Paulo, ele é um exemplo de verdadeiro soldado de Cristo. E ele traz uma orientação e mostra a igreja como um exército. E o nosso comandante quem é? Jesus Cristo. Há um cântico antigo que diz: o nosso general é, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Então realmente existe uma batalha. Você tem uma batalha na sua casa, na sua família, no trabalho. Em todas as áreas existe uma batalha. O seminário de veredas é algo maravilhoso que mostra também essa batalha. E o Greg Hill mostra assim que a batalha espiritual é como dois reinos lutando um contra o outro, duas nações. E aí aqueles dois generais iam entrar em paz, fazer uma aliança. E aquilo não era bom para o traficante de armas, para o comerciante de armas, porque ele vendia armas para os dois lados, quando há guerra. E ali aqueles dois comandantes, então os dois generais se aproximando, os dois exércitos um do lado do outro, e aqueles dois generais se aproximando, e aquele comerciante de armas falou: o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer? E aí ele fez algo que ninguém esperava, ele deu um tiro, e o outro exército pensou que foi o outro que atirou contra eles, então eles atiraram também, e voltou a guerra. É assim que acontece às vezes no nosso trabalho, na nossa família.
Às vezes estamos em paz e de repente vem um tiro que o inimigo joga, uma seta inflamada. E aí você acha que o teu marido te feriu, e o marido acha que a esposa é que o feriu, e aí começa uma guerra. E isso em todas as áreas, em todos os relacionamentos. Então existe uma batalha espiritual acontecendo aqui e agora. Quando Jesus explica a parábola do semeador, ele diz que o semeador saiu a semear, e um pouco da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram. E depois Jesus dá a interpretação desta parábola, e ele diz que, ouvindo alguém a palavra do reino, que a semente é a palavra, e o terreno é o coração. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, não prestando atenção, vem o maligno e rouba aquela palavra para que ela não dê fruto. Eu fiquei impressionado. Você sabia que às vezes no culto o diabo pode roubar a palavra do teu coração? Porque talvez você está desatento, você está olhando a hora que vai acabar esse culto, tem um jornal para assistir e tal, e amanhã eu tenho que trabalhar, esse pastor está demorando, e você perde a semente da palavra. Então existe uma batalha espiritual acontecendo. A Bíblia diz, às vezes você fala, mas como que a pessoa não consegue entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Como que a pessoa prefere andar no caminho de morte do que no caminho de vida? Porque a Bíblia diz, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. 1 Coríntios 4. O diabo cega o entendimento das pessoas, mas o Evangelho liberta, traz luz e traz vista. Amém? Um dia muitos de nós estávamos cegos, e Jesus abriu os nossos olhos, porque Ele é a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Existe uma batalha espiritual que nós precisamos compreender, e nós nesta noite vamos falar apenas a primeira parte, e na próxima oportunidade vamos trazer a segunda parte desta mensagem. Vamos lá então, Paulo escrevendo a Timóteo, seu discípulo amado, ele diz: meu filho amado, aquele que eu gerei. Ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. O que é isso? Discipulado. Para você fazer discípulos, discipular, você precisa se fortalecer no Senhor. Amém? Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Presta atenção, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim: meu filho, olha, você precisa se fortalecer no Senhor, na graça do Senhor, para que você possa fazer discípulos. Aquilo que eu estou transmitindo para você, você precisa transmitir a outras pessoas. E olha, eu vou dizer uma coisa: ser discípulo, ser soldado de Cristo, tem sofrimento. E Paulo diz: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Quem não quer sofrimento não se torna um bom soldado. Mas quem está disposto a pagar o preço de sofrer por amor a Cristo, de sofrer por amor ao Evangelho, de sofrer por uma alma que está em trevas, este se torna um bom soldado. Quantos estão dispostos a sofrer como um bom soldado de Cristo? Porque só vai ser coroado quem militar legitimamente. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O soldado, ele se abstém de tudo. Ele larga o seu trabalho, larga a sua família, vai para o exército, e ali há um comando, ali há uma hierarquia, há uma unidade militar. Primeiro a gente pergunta: quem está no comando? Quem é o nosso comandante? Quem nos alistou? Quem nos capacita? Quem nos dá autoridade? A quem devemos agradar? Certa vez chegou um centurião para Jesus: Senhor, cura o meu servo, que ele está doente. E Jesus falou: eu vou até a tua casa. Não, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas diga uma palavra, porque o Senhor tem poder e autoridade. Diga uma palavra que o meu servo sarará.
porque eu sou homem revestido de autoridade, e quando eu digo para o meu servo, vai e faça isso e aquilo, ele vai e faz. E eu digo a ele, vai para outro lugar e faça isso e aquilo, ele faz. E se o Senhor disser a esta enfermidade que ela saiu dele, eu vou acreditar. Jesus olhou para aquele homem e disse: nem Israel, aquele centurião, ele era romano, ele não era do povo de Israel. Jesus disse: nem Israel encontrei tanta fé. Aquele homem conhecia o princípio de autoridade. Nós, como exército de Cristo, como igreja do Senhor, nós precisamos conhecer os princípios da autoridade espiritual, porque lutamos contra principados e potestades. Quem está no comando? É Jesus. É Ele que nos alistou, é Ele que te tirou das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Ele nos salvou, Ele nos chamou e nos capacitou para que nós anunciemos as virtudes dEle. Amém? Ele nos escolheu, Ele disse: não fosse vós que me escolhiste, eu vos escolhi a vós. Você foi escolhido por Jesus para ser discípulo, para fazer discípulos, para ser um soldado de Cristo nessa batalha espiritual. Uma unidade militar, você precisa conhecer a unidade militar, a submissão à hierarquia, estratégia, plano de ataque, disciplina. A igreja como exército tem um comandante, Jesus é o cabeça, é o nosso comandante maior. Ele colocou na igreja autoridades, pastores, mestres, doutores, pessoas munidas de autoridade para fazer a obra do Senhor. Amém? E você também tem poder e autoridade do Senhor para fazer a obra do Senhor. Existe uma unidade militar no corpo de Cristo. Existe uma batalha espiritual que requer o que? Força e poder de Deus, que vem através da palavra. A batalha espiritual requer força e poder de Deus, que vem através do quê? Da palavra, do jejum, da oração, de uma vida consagrada e cheia do Espírito Santo. Assim você vai ser um discípulo forte, e você vai produzir discípulos fortes. Assim você vai ser um soldado valoroso de Cristo, e nenhum gigante vai permanecer diante de você. Quando Davi derrotou Golias, ele não derrotou na força humana, ele não derrotou no pensamento positivo, ele não derrotou com armas humanas, nada humano, ele derrotou pelo poder da fé, pelo poder de Deus. Tu vens a mim, Golias, com espada, escudo e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor me entregará nas minhas mãos. Amém? Não tente enfrentar as lutas, as dificuldades que você está passando no dia a dia na sua força, no seu conhecimento. Dependa do Senhor. Por isso a Bíblia diz: sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Mas muitos estão fazendo ao contrário. Eles estão se sujeitando às coisas do diabo, resistindo àquilo que Deus está ministrando e fugindo consequentemente do diabo, com medo. Você vencer o diabo, você precisa de força espiritual, se sujeitando à palavra, jejuando, consagrando a sua vida e se enchendo do Espírito Santo de Deus. Paulo, ele finalizou a sua vida como um verdadeiro soldado de Cristo. Quantos querem terminar como Paulo? Olha o que você está pedindo, hein? Paulo foi decapitado, mas eu entendi a sua reação. Paulo terminou a sua vida em muitos funerais. Eu digo isso e eu creio, eu espero que no meu alguém diga isso, por favor. Paulo estava já para ser morto por causa do evangelho. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. É assim que Paulo terminou a sua vida. É assim que eu e você precisamos terminar a nossa vida, dizendo: combati o bom combate como um soldado de Cristo, não recuei,
Não procurei agradar a mim mesmo, não procurei agradar as pessoas, eu procurei sempre agradar aquele que me alistou para a guerra, aquele que me alistou, aquele que escreveu meu nome no livro da vida, aquele que derramou o seu sangue por mim, aquele que deu a sua vida por mim. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu cumpri completo a missão que o Senhor colocou, a carreira que o Senhor colocou em minhas mãos. Eu guardei a fé. Amém? Paulo terminou assim a sua vida, e é assim que nós devemos terminar, como soldados de Cristo. Amém? Fortalecei-vos no Senhor. Primeiro versículo de Efésios 6:10, ele diz: fortalecei-vos no Senhor. Como tem um soldado fraco, anêmico, vai vencer o quê? Não aguenta nem com a armadura. Então você precisa de força. Fortalecei-vos no Senhor. Salmo 28:7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Salmo 18:39. Pois me cingiste de força para a peleja. Quantos estão na peleja aí? Quantos estão passando por uma batalha espiritual, emocional? Deus te dá força para a peleja. Isaías 40, versículo 29. A Bíblia diz que Deus dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se você está aqui talvez nesta noite, você já é um discípulo, um soldado de Cristo, mas você está se sentindo fraco. As lutas têm sido maiores que você pode suportar. Você está quase desistindo da batalha, lançando a toalha. Não pare, não desista. Deus nesta noite vai te dar força. Ele dá força ao cansado, e Ele multiplica as forças ao que não tem mais nenhum vigor. Talvez você entrou aqui dizendo: olha, pastor, não tenho mais força, não tenho mais vigor, não tenho mais ânimo, esperança, fé, não tem mais nada. Deus multiplica o que não tem. Deus chama a existência aquilo que não existe. Tudo que existe, Deus chamou a existência quando não havia nada, pelo poder da palavra. Tudo que nós vemos no reino material, primeiro teve o princípio no espiritual. Sabe o que vai permanecer de tudo isso? O que é espiritual. Seus bens materiais, nada que você vê, nada que você possui, vai permanecer eternamente. Passarás os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. O mundo passa, e as suas concupiscências, os seus prazeres carnais, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós precisamos de força, de poder, para três coisas, como soldados, como discípulos. Primeiro, o discípulo, soldado de Cristo, necessita de poder, de unção, de força. Para quê? Vamos dizer todos juntos. Primeiro, testemunhar. Segundo, vencer o diabo. Terceiro, para cumprir a missão. Existe uma missão, existe um chamado em cada um de nós. Existem dons, e Deus, Ele concede poder para você cumprir aquilo pelo qual Ele te criou, te salvou. Amém? Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um chamado na sua vida, e Ele é fiel àquele que o chamou, aquele que começou a boa obra em você. Ele é fiel para terminar a obra que Ele começou. Amém? Nós precisamos da força, do poder do Senhor para testemunhar, para vencer o diabo e para cumprir a nossa missão. Primeiro, para testemunhar. Não há como você testemunhar de Cristo se não for através do poder de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Para que nós possamos testemunhar. Testemunhar primeiro com a nossa vida, tendo uma vida de bom testemunho. Alguns estão dando testemunho. A vida dele é uma tristeza.
Mas há outros que as pessoas olham e falam: olha, se um dia eu vou ser evangélico, eu quero ser igual a essa pessoa, porque essa pessoa realmente parece com Jesus. Testemunhar com as palavras. Há pessoas que se tornam tímidas, têm vergonha de falar de Jesus, de falar do evangelho. Quando você recebe o poder de Deus, você tem ousadia e intrepidez para falar de Jesus. Amém? Miqueias 3:8, o profeta diz assim: mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Você precisa estar cheio do Espírito Santo, para que Deus possa te usar com poder e autoridade. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Ah, mas eu só vou falar da palavra, a minha vida está de qualquer jeito, mas a palavra de Deus tem poder, então eu vou falar de qualquer maneira e o Espírito Santo vai trabalhar. Você acha que é assim? A Bíblia diz: procura apresentar-te aprovado como obreiro, como obreira, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para anunciar o evangelho, para ministrar a palavra, para vencer o diabo. Olha só, 1 João capítulo 3 versículo 8: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Não é o poder da polícia que vai desfazer o crime organizado, o tráfico de drogas. Não é o poder da política, do dinheiro, que vai destruir uma obra que está acabando com as famílias, a pedofilia, o adultério, o vício das drogas, do alcoolismo. Não é nenhum poder deste mundo, mas é o poder que vem do alto. É o poder de Deus, é o poder do evangelho, é o poder de uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus, que vai fazer a diferença e vai destruir as obras do diabo nesta terra. Mateus capítulo 10 versículo 1: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Lucas 10:17 diz: voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Irmãos, é este o poder, é esta a autoridade que Deus quer conceder a mim e a sua vida. Nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos dizer: Senhor, me ajuda. Eu quero ter uma vida cheia do teu Espírito Santo. Há pecados que são como Golias dentro de mim. Eu não consigo vencê-los na minha força, mas eu quero o poder do teu Espírito para vencer todo o pecado, para ter uma vida santa, consagrada, para eu ser cheio do Espírito Santo, para quando eu abrir a minha boca, o Senhor coloque a tua palavra nos meus lábios. Amém? Senhor, eu quero pagar o preço de ter uma vida santa, mas esse preço eu sei que jamais eu irei pagar na força da carne, porque a carne não pode vencer a carne. O Espírito Santo é que vence a carne. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. É somente pelo Espírito Santo que o cristão anda de vitória, que ele é transformado de glória em glória, que Deus aperfeiçoa a santificação na nossa vida através do Espírito Santo. Quando você busca se encher de Deus, do Espírito, você tem mais prazer em ler a palavra, você tem mais prazer em vir orar. Você começa a perder o prazer das coisas deste mundo. As coisas deste mundo não começam mais a te atrair tanto como antes. Amém, irmãos? Gálatas 5, o apóstolo Paulo diz: andai em espírito, e vocês não cumprirão a vontade da carne. Eu mesmo e tantos outros tentam vencer a carne pela carne, não tem condições. Você vence a carne andando em espírito.
pedindo a Deus a cada dia: Senhor, eu quero apresentar esse dia ao Senhor. Me enche do teu Espírito Santo. Me livra de cair em tentação. Eu não quero entristecer o teu Espírito Santo. Eu não quero dar lugar ao diabo. 1 Pedro 5,8 diz que o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É a batalha espiritual do dia a dia. Ele anda todos os dias armando uma tentação para derrubar, uma brecha para que ele possa entrar. Por isso Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Para cumprir uma missão que é humanamente impossível. Qual a missão que Jesus deu para os discípulos? Ide, expulsai os demônios, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. É uma missão fácil? Humanamente é uma missão impossível. Como é impossível ser santo como o Senhor é santo. Como é impossível, eu já encontrei muitos crentes falando: é impossível seguir toda a Bíblia. Realmente é impossível você seguir a Cristo sem mortificar o seu eu, sem renunciar o seu eu. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz. Cruz significa a morte do eu. Eu preciso morrer para que Cristo viva em mim. A cada dia, não é só nos domingos. A cada dia, e siga-me. Quem quiser preservar a sua vida para este mundo, perderá. Mas quem perder a sua vida para os prazeres deste mundo por amor de mim, este a salvará. Quais são os seus valores? Quais são as suas prioridades? Você tem buscado primeiro o reino de Deus espiritual ou o reino material? Lucas 24:49, Jesus, ele diz para os seus discípulos: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos tinham uma missão, tinham uma tarefa, mas primeiro Jesus falou: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Você acha que hoje nós não precisamos ser revestidos de poder? Sim ou não? Nós precisamos. E quantos aqui têm procurado ser revestidos de poder? É só o poder de Deus para vencer as obras do diabo, para vencer a carne e para vencer as propostas, as tentações deste mundo sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Então nós precisamos buscar sermos revestidos do Senhor e da força do seu poder, para que vocês possam resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Jesus só começou o seu ministério quando ele foi revestido de poder. Se você ler lá Lucas capítulo 4 versículo 1, e Jesus foi batizado ali por João Batista. O Espírito desceu sobre ele em forma de pomba, ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo tentou Jesus usando o quê? A palavra. Jesus respondeu na palavra, mas ele respondeu cheio do Espírito Santo. Apenas o conhecimento da palavra em si não garante vitória, mas você conhecendo a palavra e sendo cheio do Espírito Santo. Há muitos que nós conhecemos, que conhecem a Bíblia mais do que muitos crentes. Há poder de Deus sobre a vida deles? Eles são salvos? Eles têm a presença de Deus? Não, tem apenas conhecimento humano da palavra. Cuidado, que talvez muitos crentes dentro da igreja, talvez se resumir tudo que você tem é apenas conhecimento humano, e você está perdendo o melhor de Deus, que é ser cheio do Espírito Santo, que é ser revestido da virtude do Senhor. Por isso há muitos crentes que não conseguem vencer o pecado, ano e ano, caindo no mesmo pecado, porque só uma maneira de você vencer o pecado, sendo cheio do Espírito Santo, se revestindo de poder. Chegando a Nazaré, Lucas 4,16, onde fora criado, entrou num dia de sábado
segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler as escrituras, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Esta mesma unção Deus quer derramar sobre a mim e sobre a sua vida. Mas nós precisamos clamar, precisamos pedir. O apóstolo Paulo, em Efésios 5,18, ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu e você que temos que nos encher do Espírito Santo. Sabe como você se enche de Deus, do Espírito Santo? Dizendo como salmista no Salmo 62, dizendo como salmista no Salmo 42, como corça brama pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Em outro capítulo diz: a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja, como uma terra seca e cansada onde não há água. É assim que está o teu coração nesta noite? Porque muitos o coração vai dizer: a minha alma tem sede de dinheiro, a minha alma tem sede de me aparecer com o carro do ano, com a casa mais bonita, com os móveis mais lindos e caros. A minha alma tem sede de ser bajulado, das pessoas me elogiarem, dizer que eu estou bonito, que eu sou vencedor, que eu sou o cara. O que a sua alma deseja? A cada dia nós temos que clamar a Deus: Senhor, eu quero ter fome e sede de ti, eu quero ter fome e sede do teu Espírito, da tua presença. Amém, irmãos? É assim que você vai ser cheio do Espírito. Deus não pode te encher se você não está dando importância a Ele, se você só lembra dele quando você canta na igreja. Mas é no seu dia a dia que você tem que pedir. Quando você entrar no seu trabalho, quando você entrar na sua casa, quando você entrar no banheiro, quando você ligar a internet, quando você ligar a televisão: Espírito Santo, enche a minha vida. Eu e minha televisão servimos ao Senhor, eu e meu Facebook servimos ao Senhor, eu e a internet servimos ao Senhor, eu e o meu dinheiro servimos ao Senhor. É isso que a igreja precisa fazer, para que o reino de Deus verdadeiramente esteja sobre a tua vida, e você possa dizer: Cristo reina em mim. Amém, irmãos? Está vendo a diferença de você dizer que você tem Jesus e de Jesus te ter? Está vendo a diferença de você dizer: eu conheço Jesus, e Jesus dizer: eu não conheço você? Se você chegar lá na Casa Branca, lá no portão lá do presidente Obama, e você dizer: olha, me deixa entrar, eu conheço o presidente, você acha que o guarda vai deixar você entrar? Não. Mas se o presidente Obama chegar ali e disser: eu conheço ele, pode deixar ele entrar, ele vai entrar. Se você chegar no céu e você dizer: eu conheço Jesus, me deixa entrar, e Jesus dizer: nunca te conheci, você apenas frequentou um clube social, você apenas tomou um banho, você apenas me deu esmola, você me deu menos do que eu pedi para você. Há um hino que diz: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Paulo diz: o amor de Cristo me constrange. Para você ser um verdadeiro adorador, para você ser um verdadeiro discípulo, um verdadeiro soldado de Cristo, você precisa ter este amor constrangendo no seu coração. Talvez você pode dizer: pastor, eu não tenho esse amor. Então peça. Tiago capítulo 1 versículo 5, ele diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, mas peça com fé, peça desejando de todo o seu coração, mais do que você deseja as coisas deste mundo, mais do que você deseja um namorado, uma namorada, mais do que você deseja os prazeres deste mundo, e eu te darei. Romanos 5:5 diz: o amor de Deus
está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Mas por que não vemos este amor dentro da igreja? Porque muitas vezes nós não sentimos esse amor, porque esse amor está derramado, mas você precisa abrir o teu coração e dizer: Senhor, me enche. Eu não quero mais amar este mundo, porque se você ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está em você. Se você ama as coisas deste mundo, aquilo que Deus aborrece, quando você canta que ama a Deus é mentira. Quando você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, o seu próximo, que te ofendeu, que te magoou, é mentiroso. Porque a Bíblia diz: se você não ama aquela pessoa que você viu, como você pode amar aquele que você não viu? O que nós mais precisamos não é de conhecimento humano, não é de estratégias humanas para ganhar o mundo. O que nós mais precisamos é do poder do Espírito Santo, é sermos cheios do Espírito Santo. Se você abrir o boletim da igreja, está lá o propósito da igreja: ganhar, ensinar, fazer discípulos. E ali mais embaixo está o meio pelo qual nós vamos conseguir isso: poder do Espírito Santo. Eu não vejo pessoas vindo na reunião de oração buscar poder do Espírito Santo. Eu não vejo pessoas vindo da igreja, nas vigílias que temos toda sexta-feira, buscar poder do Espírito Santo, buscar ser cheio do Espírito Santo. E por isso muitos estão com uma vida fracassada, casamentos estão sendo destruídos. Não quero culpar ninguém, mas só há uma maneira de vencermos e destruirmos as obras do diabo, que é o adultério, a prostituição, a pornografia, tudo que está no mundo e muitas vezes está dentro da igreja: o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que vai nos convencer do pecado. Porque há muitos que estão na igreja, mas não sentem mais o arrependimento do pecado. E nós precisamos nos arrepender todos os dias. Todas as vezes que nos pecarmos, nós precisamos pedir perdão. Jesus disse: se um irmão pegar contra ti 70 vezes 7 num dia, você tem que perdoar. Se você pecar contra Deus 70 vezes 7 num dia, Ele vai te perdoar. Porque se Ele pediu isso para você, Ele é fiel para fazer a mesma coisa na tua vida. Pedro só teve êxito quando ele foi cheio do Espírito Santo. Antes Pedro era um homem tímido, incrédulo, pensou que estava forte. Escute, talvez você está pensando que você está bem espiritualmente e você não está. Sansão era um homem mais forte, ungido por Deus, consagrado. A consagração dele estava nos seus cabelos. Mas o dia que ele deu brecha, revelou o segredo da sua força, e o inimigo tirou a sua consagração, ele se tornou um homem natural como qualquer outro homem. Ele perdeu a unção, o poder de Deus. E Dalila gritou: os filisteus estão aí para te prender novamente, Sansão. E ele se levantou e ele pensou dentro de si: como foi das outras vezes, eu vou vencê-los, porque Deus está comigo. Ele não sabia que Deus não estava mais com ele. Está escrito isso na Bíblia. Ele não sabia que Deus não estava mais com ele. Há pessoas que estão dentro da igreja e não sabem que eles não estão mais na presença de Deus. Estão na presença do pastor, estão procurando agradar o pastor, mas não estão mais buscando a face, a presença de Deus, agradar o Senhor. O que você está buscando aqui? O que você veio buscar aqui? Pedro, quando foi, ele pensava que ele estava preparado. E quando Jesus disse: olha, quando eu for preso, todos vocês, meus discípulos, que eu escolhi, que eu nomeei, vocês vão me abandonar. Pedro tomou a palavra e disse: não, Senhor, olha, eu não, os outros eu não sei. A gente sempre faz isso, né? Os outros eu não sei, mas eu eu estou preparado até ir à morte, se for preciso, por ti. Pedro, nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Havia uma batalha espiritual acontecendo e Pedro não percebia. Jesus disse: Pedro, Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu rogarei por ti para que a tua fé não desfaleça. E quando você se converter,
confirma os teus irmãos, fortalece os teus irmãos. E Pedro ainda estava naquela visão, não, eu não. Mas quando ele negou Jesus, ele chorou, lembrou das palavras do Senhor. Quando ele foi revestido do Espírito Santo, ele pregou e mais de 3.000 almas se renderam. Ele foi preso, Deus o curou, Deus usou para curar. Ele foi preso, ele foi chicoteado e ele saiu da cadeia glorificando a Deus porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele foi até a igreja, reuniu a igreja e disse: irmãos, vamos orar. E eles começaram a orar. A igreja primitiva só teve êxito porque estava cheia do Espírito Santo. Atos 4:29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão, é a tua mão, para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos da igreja foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. É essa igreja que nós queremos? É assim que você quer ser? Uma pessoa que não é apegada às coisas materiais, que se você vê alguém precisando de ajuda, você tira do que é teu para ajudar aquela pessoa, sem ninguém precisar ficar sabendo. Você tem um coração liberal. Quando você entrega o teu dízimo, a tua oferta, quando você se envolve na obra missionária, aquilo não te dói, você dá com alegria, porque você está cheio do Espírito Santo, e o fruto do Espírito é amor, é alegria. Você abandona o pecado, aquilo que faz bem para a tua carne, você se sacrifica. Se o teu olho te escandaliza, você arranca este olho pecador, e você diz: dá-me, Senhor, olhos santos, porque eu quero te agradar até com os meus olhos. Você pede ao Senhor: Senhor, unge a minha língua, que eu não fale mais mentira, que eu não fale mais palavrão, que eu não fale mais aquilo que não glorifica. Paulo diz: toda a vossa conversação verse sobre os preceitos do Altíssimo, porque o que há em abundância no coração do homem, disso fala a boca. As pessoas vão achar que você ficou louco, as pessoas vão te chamar de fanático, mas Jesus vai dizer: esta é minha filha, o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você quer agradar a Deus ou aos homens? Quero finalizar dizendo sobre Estevão, o primeiro mártir. Estevão, em Atos capítulo 7, versículo 55, mesmo morrendo apedrejado, ele viu a glória de Deus, porque estava cheio do Espírito Santo. Mesmo morrendo apedrejado, ele intercedeu por aqueles que estavam o matando, o apedrejando, porque ele estava cheio do Espírito Santo. O que você faz quando alguém te joga uma pedra? Joga duas de volta? Alguns dizem: eu sou crente, mas não tenho sangue de barata. Não, o seu sangue não é de barata, o seu sangue é do Cordeiro, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas é meu temperamento. Então vai aprender de Jesus. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Ninguém muda a natureza humana. Realmente ninguém muda, só o poder do Espírito Santo. E Ele não apenas te salvou e perdoou os teus pecados, Ele quer transformar a tua natureza, de uma natureza natural para uma natureza divina. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, Atos 7:55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. Quantos aqui querem ver a glória de Deus? Eu quero ver a glória de Deus.
Em todas as áreas da minha vida eu quero ver a glória de Deus. Nós só vamos ver a glória de Deus se nós formos cheios do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que abre a nossa visão espiritual. Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, os olhos dele não estavam na terra. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz: se você já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra, porque vocês já estão mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. É essa a realidade que eu e você precisamos viver. É essa batalha espiritual que Deus quer te capacitar a vencer, porque você vencendo ela, não haverá gigante, não haverá nada que possa te derrotar. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A gente conhece esses versículos, esses chavões, mas por que que isso não é a realidade da minha vida? Por que que na hora da batalha eu não sinto que maior é o que está em mim do que o que está no mundo? Por que que quando eu estou passando por dificuldades, por batalhas, eu não consigo sentir que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Simplesmente porque você não está se fortalecendo nele. Qual é o tempo que você passa diante da televisão? Qual é o tempo que você passa diante da internet? Qual é o tempo que você gasta para juntar tesouros na terra? E qual é o tempo que você gasta para buscar o reino de Deus? Estevão, olhando para o céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Das bem-aventuranças diz: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. E eu muito tempo pensei, puxa, Deus precisa me dar um coração puro, eu preciso me purificar, porque um dia eu quero morrer, eu quero ver a Deus. Mas não é isso. Se você purificar o seu coração aqui, você verá Deus aqui, você verá a glória de Deus aqui, você verá o mover de Deus aqui e na sua vida. Amém? Por isso você precisa colocar diante do Senhor: Senhor, eu quero um coração puro. O salmista Davi diz: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me tires, não me lances da tua presença, torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário, então eu ensinarei aos transgressores o teu caminho. Estevão, mesmo morrendo, apedrejado, ele intercedeu pelos seus executores, porque estava cheio do Espírito Santo. Sabe por que muitos crentes não conseguem orar por aqueles que estão te perseguindo? Sabe por que muitos crentes não conseguem perdoar aquelas pessoas que estão te caluniando, que estão fazendo uma maior injustiça contra você, estão tentando te prejudicar? Sabe por que você não consegue orar por essas pessoas e liberar perdão e dizer: Senhor, salva eles, porque eles não sabem o que fazem. Senhor, a minha luta não é contra essa pessoa, não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes espirituais que está cegando esta pessoa, que está usando esta pessoa. Senhor, eu quero olhar esta pessoa como o Senhor a olha, como o Senhor a vê. Eu quero amá-la como o Senhor a ama. Só cheio do Espírito Santo. Estevão, morrendo apedrejado, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, não lhes impute esses pecados. Ele orou como Jesus, porque ele estava com Jesus, e ele estava cheio de Jesus. E assim como ele morreu, Jesus morreu e ressuscitou, Estevão há de ressuscitar no último dia. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Peça para Deus que esta palavra, Deus possa guardá-la no seu coração,
trabalhar na sua vida todos os dias, não esqueça, não deixe o diabo roubar esta semente do teu coração, porque senão nada do que você ouviu vai adiantar. Mas comece a aplicá-la no seu dia a dia, a partir de quando você sair daqui. Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu preciso do Teu Espírito Santo. Me dá esta necessidade, me dá fome e sede de Ti. Eu não quero mais amar o mundo e o que no mundo há, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu quero amar o Senhor de todo o meu coração, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. Eu quero amar o meu semelhante, perdoá-lo como o Senhor nos ensinou. E para isso, Senhor, eu reconheço que humanamente é impossível. Sem o Teu Espírito eu não consigo. Eu te peço, Senhor, me reveste do Teu poder. Eu quero liberar perdão para pessoas que eu carrego dentro de mim, pedradas que ainda não foram cicatrizadas, palavras de morte, de destruição. Eu quero renunciá-las da minha vida em nome de Jesus. Eu quero a palavra do Senhor de vida. Eu quero a palavra do Senhor de graça na minha vida. Eu quero vencer o pecado. Coloque áreas na sua vida que você não tem conseguido vencer. Eu quero vencer o pecado, o vício da prostituição, da pornografia, o vício da avareza, da idolatria ao dinheiro, à aparência deste mundo. Eu me incomodo tanto quando as pessoas falam de mim. O meu ego é massageado quando as pessoas me elogiam. Senhor, eu quero morrer com Cristo. Eu quero que a Tua vida se manifeste em mim. Eu quero os Teus sentimentos, Senhor. A Tua palavra diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Senhor, cria em mim os mesmos sentimentos que há no Senhor. Porque não há felicidade plena sem estarmos plenos do Senhor. Não há realização plena em nenhuma área se nós não estivermos plenamente realizados no Senhor e no propósito que o Senhor tem para a minha vida. Não me deixe esquecer disso, Senhor. A cada dia que o Teu Espírito Santo me faça uma pessoa melhor, me faça uma pessoa cheia da Tua presença. Eu quero pagar este preço. Eu quero renunciar ao pecado. Eu quero jejuar, consagrar a minha vida. Senhor, me ensina a orar, me ensina a buscar a Tua presença como nunca. Que eu venha buscar o Senhor mais do que os tesouros deste mundo, como nós cantamos. Que eu venha buscar o Senhor mais do que qualquer coisa. Em nome de Jesus. Cumpre a Tua promessa, porque é o Senhor que prometeu que o Senhor derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne, sobre os Teus filhos, sobre as Tuas filhas, sobre os Teus servos, sobre as Tuas servas. Pedro disse que esta promessa diz respeito a todos os que estão longe como nós, e os que estão perto, e a todos quantos como nós o Senhor chamou. Eu creio no Teu chamado, Senhor, que o Senhor me chamou para ser um discípulo, mas não um discípulo qualquer, um discípulo cheio do Teu Espírito. O Senhor me chamou para ser um soldado do Senhor, mas não um soldado qualquer, um soldado cheio do Teu Espírito, para simplesmente agradar o Senhor, que me alistou, que escreveu o meu nome no livro da vida. Senhor, toma as nossas vidas, este é o meu desejo também. Eu não quero viver mais para mim mesmo, Senhor. Eu quero viver para a Tua glória. Eu não quero viver, mas eu quero que o Senhor viva em mim. E que o Senhor me ajude a ter uma vida que agrada ao Senhor. Ó Deus, que a nossa vida venha dar prazer ao Teu coração. Que a nossa casa, que é o nosso corpo, seja o lugar onde o Senhor gosta de estar. Que nós sejamos morada do Teu Espírito. Pai, nós queremos ser a Tua noiva amada. E nós queremos dizer: o Senhor é o meu amado. Venha, venha, Senhor Jesus, toma a Tua noiva, que o Senhor purificou, que o Senhor comprou.
e faz a tua obra, completa a obra que o Senhor começou nas nossas vidas, não por nós, mas pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação, a unção, o revestimento de poder, a plenitude, o enchimento do Espírito Santo, seja o teu propósito por toda a sua vida, até o Senhor te chamar.